Eu não direi só a arbitragem no geral. E não quero aqui culpar a arbitragem. A arbitragem é um elemento fundamental para a qualidade do jogo. E reparem, eu hoje nem sequer falei do João Pinheiro. Nem falo. Certo? Até aproveito para lhe dizer que, na minha opinião, se há árbitros jovens com enorme potencial para chegarem ao topo, provavelmente ele é o primeiro. Portanto, e o ano passado, por exemplo, empatámos com o Futebol Clube do Porto e ele foi o árbitro do jogo lá em Setúbal. Portanto, eu não me esqueço dessas coisas. Não tem nada a ver. Quando eu falo nisto, vamos distinguir as coisas. É preciso subir o nível. É preciso subir o nível. Isso claramente é preciso subir o nível. É preciso que não haja uma pressão tão exagerada como tem havido. É um exagero. É demais a pressão que existe. É excessiva. E, portanto, condiciona. Claramente condiciona. Até estas questões, porque eu não estou aqui a falar de desonestidade. Certo? Não é isso. Nem vou entrar por aí, porque se nós entramos por aí, bem sei eu que nós ou somos sérios ou não somos sérios. Não há meio termo. Não há meio termo. Isto não é por ser mais ou menos, não. Ou é ou não é. Agora, que é preciso perceber e não nos justificarmos só em critérios, em aplicação de protocolos, etc., mas em perceber porque é que as coisas acontecem desta forma. E se não houver diálogo entre todos os agentes, e de uma forma muito frontal, e não fazermos de conta que pomos paninhos quentes e andamos aqui sempre com meios termos, porque a verdade é que as coisas acontecem. E a verdade é que há receio, há medo de falar. Porque há medo das pessoas serem penalizadas. E não tem que haver medo de falar. Com respeito, evidentemente, de uma forma educada, mas não há que ter medo de falar. Há que colocar as questões de forma muito direta e muito concreta. Porque há situações em que se criam depois ambientes de desconfiança muito grande. E isso leva ao descrédito. E nós temos que perceber que não vamos acabar com os erros. Mas também temos que perceber que há situações em que nós podemos melhorar para que esse erro não leve à dúvida e não leve ao descrédito. Certo? Pronto. E isso são questões que eu acho que nós devemos conversar. Não é aqui, mas são questões muito sérias. Eu falo pelo Vitória, mas provavelmente afetarão muitas outras equipas, cada um podemos ter análises diferentes, mas de facto há aqui situações muito sérias que merecem atenção. Porque não é só a questão da arbitragem, é muito mais, é a organização da competição, é tudo. Há um conjunto de fatores. Mas na questão da arbitragem, acho que a proximidade entre os agentes leva a que haja um clima de confiança superior. E neste momento o que existe é uma divisão cada vez maior. E essa divisão leva a um clima de suspeição. E não é só, não estou a falar só por parte dos treinadores, basta começarmos a ver pelos gabinetes de comunicação. Basta entrarmos na questão dos gabinetes de comunicação. E basta ver, como eu vos disse, eu hoje tenho esta conferência de imprensa e posso falar, tenho aqui muita gente, muitas câmaras, e não terei mais até ao final da época. Mas nós somos 18 concorrentes, não é? Não somos 3, nem somos 4 ou 5, somos 18. E é bom que haja uma perspectiva diferente. Isto para bem da nossa competição. Porque eu acho que as pessoas, e mesmo a nível, tocou na questão da arbitragem, mesmo a nível da arbitragem, não é bom para nós, não é bom para Portugal, país campeão da Europa, que não tenha árbitros no Campeonato do Mundo. Não é bom. Nós não temos que ficar contentes. Nós não temos que dizer, estão a ver, afinal isto não. Temos que perceber porquê que isto acontece. O que é que nós fizemos ou não fizemos para proteger determinados árbitros mesmo a nível internacional? Porquê que o Jorge Sousa não chegou mais longe? Porquê? Não devia ter chegado mais longe, muito mais longe? Porquê que não chegou? Porquê que nós não fizemos também? E nós nunca pensamos de forma conjunta, pensamos sempre de forma só para a nossa quintinha. E eu acho que está na altura de começarmos a pensar muito mais em muito mais coisas e percebermos que isto é um todo. E nós não percebemos que isto é um todo, na minha opinião. Posso estar completamente errado e posso estar a ver as coisas completamente de forma errada. Não me parece que esteja. Agora, o que eu sinto em relação a um determinado processo, e não me vou alongar mais, é que, de facto, não se tem cuidado em relação a uma série de coincidências. Não se tem cuidado.
E isso leva à suspeição. Isso leva à suspeição. E as pessoas não percebem, por exemplo, nós estamos a discutir a nomeação dos árbitros. Você acha que é indiferente para uma equipa ter o árbitro A ou o árbitro B? Os relacionamentos são os mesmos? O tempo de preparação, em termos psicológicos, do treinador para com a equipa, acha que é o mesmo saber às 10 da manhã ou às 11 da manhã, num jogo que se vai realizar nesse mesmo dia, ou saber com 2 dias de antecedência, mesmo para os próprios árbitros têm que saber quem são os jogos, não é? Quem são os jogadores, etc. Há aqui muitas coisas que nós podemos abordar e saber porque é que se passam. Agora, não é só isso. Há também questões que têm a ver com a própria organização de competição, com a própria calendarização, com tudo, e que tem a ver com o interesse de todos, com o interesse da própria competição. Mas isso é um outro ponto, não é para esta conferência de imprensa.